Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde, Pastor Mauro Alves aqui, bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico, Ministério Apologético. Estamos aqui na cidade de Tupã, no interior de São Paulo, dia chuvoso aqui na cidade de Tupã. Então, chegando aqui para trazer mais um assunto bem interessante, né? Vídeo ao vivo, pode ter algum barulhinho aí, mas eu acredito que vai dar para compreender muito bem. Aí nós vamos rodar a vinheta. Enquanto isso, você vai convidando alguém aí para poder participar, dá um like aí para a expansão desse vídeo e se inscreva no nosso canal CETEMA, Centro Educacional e Teológico, Ministério Apologético. Então, sem delongas, roda a vinheta, nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui e nós vamos trazer esse assunto aí que é para nosso elevo espiritual e também para a gente poder desconstruir algumas ideias sobre esse assunto que a gente tem visto ao longo dos anos na igreja, nas pregações, nos ensinos. O tema que eu quero tratar aqui é esse daí que está passando no rodapé: quem vai ouvir o toque da trombeta? Que trombeta é essa, Pastor Mauro? A trombeta no momento do arrebatamento da igreja. Eu pergunto para vocês, quem de nós nunca ouviu os pregadores, os pastores, os ensinadores dizendo: no momento do arrebatamento, aquele que ouvir a trombeta vai subir, aquele que não ouviu a trombeta vai ficar. Nós ouviremos a trombeta, né, no momento do auge das suas mensagens, no momento do ápice das mensagens, né? Para trazer um pouco mais de ênfase, de eloquência e até de emoção, as pessoas costumam dizer que a igreja vai ouvir o toque da trombeta. Mas será que realmente nós, no momento do arrebatamento, ouviremos uma trombeta tocando literalmente mesmo, um anjinho com uma trombeta? Vamos ler um texto clássico da Bíblia que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, que esse texto aqui é um texto emblemático, né, interessante para esse assunto. Diz assim, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muito bem, então esse texto aqui é um texto clássico, né? Observem que o capítulo 4, a partir do versículo 13, o texto aqui, ele traz, o contexto traz um assunto sobre os mortos. Percebam que Paulo, a partir do versículo 13, ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui, dormir é um eufemismo para a morte, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí depois ele vai vir construindo aqui toda essa ideia e chega no versículo 16, ele dá um panorama de como vai ocorrer o momento do arrebatamento da igreja, uma programação aqui, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Voz de arcanjo aqui é o momento em que o arcanjo Miguel, que é o príncipe de Israel, né, ele vai participar desse momento na coordenação das hostes angelicais para o momento do arrebatamento. Aí ele diz assim: com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe que em nenhum momento o texto está falando de pessoas vivas, de arrebatamento, de trombeta relacionado com pessoas vivas. Então eu vou explicar isso aqui, preste bastante atenção. Vamos ler um outro texto, que está em Apocalipse capítulo 1, versículos 11 e 12, quando o apóstolo Paulo está na ilha de Patmos, né? E no versículo 10 em diante ele diz: foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma voz como que de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro
e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então percebam que João está na ilha de Patmos, ele ouve uma voz por detrás dele, uma voz estrondosa, como fosse voz de trombeta, ele se vira para ver quem falava com ele, nesse momento ele tem a visão do Cristo glorificado. Então aqui já começou a querer clarear o que seria essa trombeta que vai ser tocada no dia do arrebatamento da igreja. Não é uma trombeta literal, um anjinho tocando uma trombeta, mas é a voz de Cristo. Todas as vezes que você lê no Novo Testamento a palavra voz como que de trombeta, está se relacionando a Jesus, ao Filho. Quando você lê voz como voz de muitas águas, você percebe que é a voz do ancião de dias. E o ancião de dias é o Pai, mas é sempre o Filho que fala também pelo Pai. Mais um texto para a gente entender melhor como que essa questão da trombeta é a voz de Jesus chamando os mortos. Logo, nós podemos fazer aqui uma assertiva e afirmar categoricamente que no momento do arrebatamento a trombeta não é para os vivos ouvirem, mas para aqueles que estão dormindo em Cristo, os mortos, para que eles ressuscitem. Olha o capítulo 5 do Evangelho que escreveu João, no capítulo 5, versículos 28 e 29. Diz assim, ó, João capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, é o próprio Jesus que está dizendo, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então vocês percebam que Jesus está falando dele próprio, da sua voz no momento da ressurreição, chamando os mortos. Tanto os mortos que vão ressuscitar na primeira ressurreição, para serem salvos, quanto aqueles que vão ressuscitar 1000 anos depois, na segunda ressurreição, para serem condenados. Então, está muito claro, no momento do arrebatamento da igreja, quem ouve a trombeta, o toque da trombeta, são os mortos. Os vivos devem estar vigilantes. É como se fosse 2 batalhões de soldados numa guerra. Vamos supor que um está dormindo, descansando, e o outro está alerta. Se tiver qualquer intercorrência, aproximação do inimigo, qualquer coisa que é necessário acordar o batalhão que está dormindo, os soldados que estão dormindo, há um sentinela, alguém específico que vai tocar a trombeta para acordá-los. É exatamente isso que vai acontecer. A igreja viva, os que estão vivos devem estar vigilantes, não pode dormir. Os que já dormiram em Cristo, já morreram, esses precisarão da voz de Jesus, que é o toque da trombeta, que na verdade é uma metáfora da voz de Jesus, para que eles possam ressuscitar. Então a pergunta está respondida. Quem vai ouvir o toque da trombeta são os mortos, aqueles que já dormiram em Cristo e aqueles que estão esperando o momento da ressurreição, do arrebatamento, para ressuscitarem. Depois eu estarei fazendo um vídeo também falando sobre a ordem das ressurreições, mostrando que nem todos os salvos da primeira ressurreição ressuscitarão no primeiro momento, porque existe uma ordem, segundo 1 Coríntios 15, Paulo vai falar da ordem das ressurreições, né? Cristo a primícia, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então existe uma ordem das ressurreições. Quando ressuscitará os patriarcas do Antigo Testamento? No próximo vídeo eu te convido para que você esteja assistindo também, para que você fique totalmente ciente e inteirado sobre esse assunto. Então, ratificando, quando você lê no Novo Testamento, voz como que de trombeta é a voz de Jesus. Voz como o som de muitas águas é a voz do Pai. Mas ainda é Jesus que fala pelo Pai, que é o ancião de dias lá em Daniel, né? No livro de Daniel. Então, quem vai ouvir o toque da trombeta? São os mortos. A igreja vigilante, ela tem que estar acordada. Ela não pode dormir. É por isso que na parábola das virgens, lá em Mateus 25, não pode ser aplicado para a igreja, é para os judeus, porque lá dormiram às 10. A igreja do arrebatamento não pode dormir. Espero que você tenha gostado, tenha compreendido bem. Mais uma vez eu peço a gentileza, se inscreva no meu canal,
CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Vou ficando por aqui. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.